Jung não era místico e eu vim falar com vocês isso hoje. Eu recebo essa pergunta sobre isso, assim, quase todo dia, gente, sério. Quase todo dia tem alguém perguntando, ou falando que gosta de Jung, ou que quer ir pela abordagem junguiana, porque Jung era místico, porque Jung estudava religião, porque Jung estudava tarô. E, de fato, ele estudava mesmo. E isso não quer dizer que ele seja um místico. Quer dizer que ele realmente se interessava por todas essas questões simbólicas. Mas para a gente resolver essa questão assim de uma forma bem mais simples, porque afinal, para explicar todo o motivo, metodologia, construção histórica, até a gente chegar na resposta do porquê Jung não era místico, vai pelo menos umas 2 horas de vídeo. A gente não tem esse tempo. Então, a primeira questão é, quando a gente fala que Jung é místico, essa pessoa sabe o que é de Jung? Ela estudou? Ou ela só está repetindo alguma coisa que ela ouviu, sabe Deus de quem? Essa é a primeira reflexão para você fazer, tá? Segunda coisa. Mas ele fala muito sobre Deus e sobre religião na obra dele. Ele fala assim, ele não exclui a religião nem Deus da obra dele. Ele fala sobre várias religiões, aliás, e deuses também, né? E a gente precisa entender que isso não tem que estar excluído do nosso pensamento, até mesmo científico. E não no sentido de que a gente vai, como eu disse no outro vídeo, ler um trecho da Bíblia ou rezar um Pai Nosso, fazer uma macumba junto com o seu analisando. Você não vai fazer isso, não é sobre isso. Mas é sobre entender que a religião, ela é sim um conceito central na vida do bichinho ser humano. A gente elege presidentes e coisas a partir de perspectivas religiosas que temos. A sociedade não é ateia, muito pelo contrário, o número de ateus são bem menores. Então a gente se pauta muito, inclusive nas culpas cristãs que a gente carrega desde a infância e nem percebe, por exemplo. Isso é um assunto muito trabalhado em terapia. Porque mesmo que você não seja cristão, provavelmente você já sentiu algum tipo de culpa cristã na sua vida. Porque a gente vive numa sociedade permeada e regida por vários conceitos, várias regras, várias normas. E muitas dessas normas se pautam, sim, em conceitos religiosos. Então não tem como a gente excluir isso, tá? Então entendam que quando a gente fala, né, o paciente chega com uma determinada religião no seu consultório, você não vai falar para ele, não, aqui você não vai falar da sua religião, da sua igreja, do seu terreiro. Não vai, porque aqui não é espaço para isso. Não tem cabimento. O que a pessoa trouxer, você vai conversar a respeito. Então, a religião da pessoa, ou não religião, se for o caso. Porque você também não vai mandar uma pessoa até ler alguma coisa, né? A menos que seja do interesse dela, né? Você não vai. Você vai trabalhar com o que a pessoa traz para você. E isso vale para tarô, para práticas oraculares, etc. Isso são coisas que trazem muito em pauta o simbolismo. E esse simbolismo é muito ligado a figuras arquetípicas. E isso tudo a gente está falando de arquétipo, de inconsciente coletivo, de psique, de self. Então, os símbolos vão envolvendo muitos conceitos junguianos. Por isso eles são tão importantes de serem estudados na teoria, inclusive para ampliar o conhecimento. Jung ele estudava e lia muita coisa de muitos lugares, de diferentes religiões, de diferentes filósofos, de diferentes pensadores, e ele sempre fala isso nas obras. Entendam o máximo de coisa que vocês puderem entender, ler, né? Sejam curiosos, vão descobrir o máximo de coisas para vocês terem o máximo de repertório possível, inclusive, para entender melhor tudo isso, que tangencia a psique, né? Bem, e para finalizar, gente, é isso. Vou reforçar o que eu falei no começo. Questionem quem fala que Jung é místico, o que essa pessoa entende de Jung. Porque eu já vi muita gente não ter lido nada de Jung e falar que é terapeuta junguiano, etc. Ou às vezes leu um livro, ou leu partes esporádicas ali de livros para fazer, sei lá, um TCC, uma monografia, e não teve a pachorra de ler, assim, alguns dos livros da obra. A obra tá lá, feita pra gente ler, inclusive para construir críticas a respeito, mas a gente tem que ler antes. Então, questionem quem foi a pessoa que falou isso pra vocês, da onde que essa pessoa tirou, das vozes da cabeça, das vozes do Instagram, né, da onde, tá? Então, não saiam repetindo coisas se vocês realmente têm dúvida disso. Vão a fundo pra saber, certo?